Boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao nosso curso. Sétima aula. Hoje nós temos a nossa sétima aula do nosso curso do Código de Normas do Paraná esquematizado. A nossa sétima aula do curso do Código de Normas do Paraná esquematizado. Vamos hoje iniciar com a seção 2. Que trata da seção 2? A seção 2 vai tratar da gratuidade. O registro civil, não só o registro, mas também como das certidões. O artigo 103, ele estende a gratuidade a todas as pessoas. A gratuidade é estendida a todos. Gratuidade de quê? Do registro de nascimento, a primeira habilitação, registro de óbito, mais a primeira habilitação. Então, todos terão registro de nascimento gratuito. Primeira habilitação, e a primeira certidão. Calma. Primeira certidão. A habilitação é para aqueles comprovadamente pobres, reconhecidamente pobres, que é o Tratado 104. O que a lei do Código de Normas confere aos reconhecidamente pobres? Eles terão isenção dos emolumentos, isentos de emolumentos. Eles estão isentos dos emolumentos. Demais certidões, isentos dos emolumentos, demais certidões. Habilitação para o casamento, eles também estão isentos de emolumentos. E também o registro do casamento. Então, é assim que nós vamos analisar. Essas disposições pertinentes à gratuidade. Professor? Pois não. Então, só para... artigo 30, o artigo 103 se refere ao artigo 30 da 8935, e o 104 ao artigo 30, parágrafo 1º. Vamos lá, então. Onde estão aqui a minha 8935? Vamos fazer, então, esse breve... Você disse 30? Artigo... Não, desculpa. Da 6.015. 6.015, né? Desculpa, 6.030. 6.015. Vamos lá para 6.015 ver. Vamos fazer um comparativo para 6.015. Não serão cobrados emolumentos pelo registro civil de nascimento, artigo 30, e pelo registro de óbito, bem como pela respectiva certidão. Então, isso aqui, esse teor é o teor do artigo 30 da Lei 6.015. Os reconhecidamente pobres estão isentos do pagamento de emolumentos pelas demais certidões extraídas. Exatamente, parágrafo 1º. Parágrafo 1º do artigo 30 da Lei 6.015. Mas ele ainda estende para a habilitação do casamento e do registro de casamento. Aí é o a mais, né, do Código de Normas. É isso aqui, porque existe uma discussão a respeito disso aqui, sabia? Mas nós não vamos entrar nessas questões específicas,
porque nós estamos fazendo o curso esquematizado. 105, mais 105. Então é bom nós saibamos, né, que a habilitação de casamento e registro de casamento no Paraná, para os reconhecidamente pobres, esses dois atos são isentos de emolumentos. O 105 diz o quê? É uma vedação ao registrador. Vedação dirigida ao registrador. Vedação dirigida ao registrador. O que se veda ao registrador? Constar na certidão, ou nos termos, constar expressão de pobreza, vamos colocar dessa forma, tanto na certidão quanto no termo. Tanto na certidão quanto no termo. O João, que vai assistir essa nossa aula, João, vou me dirigir a você. O ato ele é praticado no livro, o nome do ato que se pratica no livro, termo. Ele não se confunde com a certidão. A certidão é a expressão daquele ato que é entregue ao requerente, correto? Então vamos tirando aqui já as nossas fotos. Agora, nós já vencemos 103, 104, 105. E o 106? O 106, ele diz o seguinte, que essa comprovação, esse estado, ele será comprovado, 106. A comprovação do estado de pobreza, ele será mediante uma declaração do interessado, ou então arrobo. E essa declaração será em duas vias. E ela vai constar nessa declaração, nestas vias, né? Os dados do assento, o pedido de habilitação, os dados do assento, discriminando-se os dados do assento, do pedido de habilitação, e bem também como pedido da certidão. Uma das vias será entregue ao solicitante. Uma via ao solicitante. E a outra via, uma via, será arquivada. Na pasta própria. Nós temos o arquivo declarações, se lembra? 5 anos. Exatamente. O estado de pobreza será comprovado por uma declaração do interessado, ou arrogo.
sob penas da lei, a qual será emitida em 2 vias. A declaração será emitida em 2 vias. Discriminados nesta declaração os dados do assento, os dados do pedido de habilitação, os dados da certidão, os dados do assento, dados do pedido de habilitação, dados do pedido de habilitação, dados da certidão, dados da certidão. E vão ser uma via, e serão essas vias. Na verdade, uma das vias entregue ao solicitante, uma será entregue ao solicitante e uma outra arquivada. Então, uma será destinada ao solicitante. Tranquilo, bem simples. E o 107? O 107, ele vai falar o seguinte: se esse pedido de certidão for realizado por um órgão ou por entidade de assistência social que representam, né, em favor de determinadas pessoas, de interessados assistidos, obviamente, o atestado de pobreza não será exigido essa declaração, uma vez que o simples fato dessas pessoas estarem sendo atendidas por estes órgãos ou por estas entidades já nos faz com que haja a conclusão, faz com que se tenha a conclusão de que eles já se enquadram na situação autorizadora, né? Então, os pedidos de certidão promovidos pelos órgãos, pedidos de certidões ou de certidão, órgãos assistenciais, órgãos de assistência, entidades de assistência, simplesmente você não precisa exigir o atestado de pobreza, não se exige, não é exigido. O atestado de pobreza não é exigido. O atestado de pobreza não é exigido. E o 108? O que o 108 trata? Ele trata de uma vedação. O que é vedado? Vedação. Não se pode exigir o reconhecimento de firmas e também não se pode exigir qualquer pagamento para a elaboração desta declaração, que é obrigatório, mandatório ao oficial da declaração. Ele não pode exigir, obviamente, nem o reconhecimento de firma, nem o pagamento. É obrigação do próprio registrador. Obrigação ser confeccionada pelo registrador. Obrigação do registrador. Você aí na Bahia, você deve ter um modelo. Você deve ter, não. Você tem um modelo aí no seu cartório, na sua pastinha. A pessoa se dirige e ela vai dizer que ela não tem condições
E Não, você, temos um modelo. Temos sim um modelo. eu sei, você vai preencher essa declaração. Você Mas não pode. normalmente essas pessoas, esmagadoramente, são pouquíssimas o que eu preencho lá, né? O que as pessoas assim, na realidade, ela já vem com essa declaração dos órgãos de assistência social. Ah, ótimo, perfeito. Uma maioria Então, esmagadora, assim. Eu quase não. essa declaração, no caso, essa declaração, quando você preenche, você deve informar, você preenchendo estes elementos, os dados do assento, o pedido de habilitação e os dados da certidão requerida. Na Isso. hipótese de vir dos órgãos de assistência, eles não, provavelmente, claro, eles não têm estas informações, né? O Não, não tem. atestado de pobreza, ele é A não trazido, ser, por então, exemplo, quando é uma segunda via de uma certidão. é a correta. Aí eles têm já uma. A Se a certidão, pessoa já tiver, ou então no RG tem os dados ali. exato. 109. Agora vamos aí para o 109. Acho que eu vou tentar passar. Não, o 109, ele... Eu vou tirar uma foto aqui. O 109, por sua vez. Se o registrador se recusa a fornecer a certidão, deve emitir uma declaração com indicação dos motivos. Então, recusa de fornecimento, declaração com os motivos, né? Se se recusa ao preenchimento, né? Ou se recusa a fornecer a certidão gratuita, em caso aqui específico para fornecimento da certidão. Então, 109. Se recusa a fornecer 109. Registrador, ele recusa fornecer certidão gratuitamente. Nessa hipótese de recusa, ele vai emitir uma declaração com os motivos. Declaração motivada. Uma declaração motivada. Interessante, E professor. essa declaração, ela terá também, será em duas vias. Uma primeira via fica arquivada. Uma primeira via será arquivada. E a segunda via será entregue ao solicitante. Então, nós temos essas duas situações. Você, sim, pode se recusar a fornecer uma certidão gratuitamente. Pode, sim, mas é obrigatório. Deverá, né? Declaração com motivo. Primeira via, arquiva-se. Segunda via, entregue ao solicitante interessado. E se houver insistência, na hipótese de aquela pessoa não se conformar, interessado insiste. Aí, nessa hipótese, vai ser suscitada. Então, interessado insiste, então o oficial ele vai encaminhar ao juiz, é o juiz do foro nesse caso, É. é o juiz
corregedor, comarca, é o né? juiz corregedor do foro, né? Isso. Juiz corregedor do foro. Extrajudicial, né? Do foro. Vai encaminhar o juiz corregedor não é do foro, juiz corregedor da comarca. Ou da comarca. Esse juiz corregedor da comarca é o juiz. Não é do foro extrajudicial, é o próprio juiz. Se houver a vara única, é aquele próprio juiz. Ele também é o juiz. Não entendi agora. Juiz corregedor da comarca. O juiz da comarca, ele é porque você tem ali a relação muito próxima com o juiz. Né? O juiz do corregedor da comarca é o próprio juiz. Imagina, né? O juiz com indicação de urgência e aguardarão e aguardará. Então, não seria o juiz corregedor do foro extrajudicial? Não, o juiz corregedor do foro extrajudicial é outra figura. O juiz corregedor da comarca é aquele juiz do foro, é o juiz da vara, é o juiz de vara única da cidade. Não faz sentido você encaminhar uma hipótese de certidão de não atendimento da gratuidade para o juiz corregedor do foro extrajudicial. Isso não faz o menor sentido. Aí, você, por exemplo, essas questões, obviamente, não menos importantes, mas, porém, simples, elas vão ser encaminhadas ao juiz corregedor da comarca, que é o juiz da comarca. O juiz corregedor da comarca é o juiz da comarca. Não é o juiz corregedor do foro extrajudicial. O juiz corregedor do foro extrajudicial. O interessado insiste, então o oficial encaminha ao juiz corregedor da comarca. Urgência. Urgência e aguardará, então, a decisão. Aguardará a decisão. 111. E se for constatada falsidade na declaração? Falsidade na declaração. Isso é sério. Falsidade na declaração. O oficial encaminhará cópia de todos os atos, tanto ao juiz corregedor da comarca, cópia de todos os atos, tanto ao juiz corregedor da comarca, que eu vou chamar juiz corregedor da comarca, como também a autoridade policial. Ô, Renato, isso que você está me falando, eu acho que não procede. Vamos utilizar essa sinonímia, porque eu acho que o código, na minha opinião, data vênia, com a vênia, porque quando ele usa juiz corregedor do foro extrajudicial, ele se utiliza dessa expressão. E essa expressão, acredito eu, no meu entendimento, é diferente de juiz corregedor da comarca. A não ser que o juiz corregedor do foro extrajudicial seja naqueles casos em que eu acredito que seja o mesmo, tá? Agora, você acredita que é o mesmo? Eu acredito que seja o mesmo. Talvez eles até se equivocaram aqui nessa questão da nomenclatura, né? Mas assim, a não ser que seja aqueles juízes naqueles comarcas de primeira entrância, né? Comarcas
maiores, né? Enfim, que aí talvez tenham os dois, né? Que aí o juiz corregedor da comarca, supõe-se que a comarca seja de uma entrância, né, mais elevada, que aí tem vários juízes ao alcance dele, porque parece que é juiz corregedor da comarca, é o juiz corregedor geral, como se fosse enfim, diferente do juiz do foro extrajudicial, que só trata do foro extrajudicial. Esse é juiz corregedor da comarca como um todo, que os outros juízes, vamos dizer assim, que fiscalizam outros juízes também, de outras varas. Então, por isso que eu suponho que seja de uma comarca maior, né? De uma entrância mais elevada, sei lá. 112. Acredito que ele não pergunta Na isso verdade, na prova, nós não. temos que voltar nessa lei 14.277 e nós temos ali que esmiuçar aí essas atribuições, correto? Mas não é bem o objeto agora da nossa aula. Vamos deixar ela aí stand-by. A gente também não pode ter a pretensão de querer esgotar todas essas dúvidas que podem surgir. Eu acho ainda que o juiz corregedor do foro extrajudicial ele tem atribuições mais amplas. Então, é isso que eu falei, isso aí. E ele se contrapõe, o foro extrajudicial, ele é uma figura que se contrapõe àquele outro juiz, não se contrapõe, né, mas ele é complementar atribuições àquele juiz corregedor do foro central. Por isso que eu falei de uma comarca maior, né? De Curitiba, e temos aquele outro que não é de Curitiba, que é o juiz corregedor do foro extrajudicial. Isso. Tudo bem. 112. O 112, ele diz que são também isentos de emolumentos o registro e as averbações dos atos relativos à criança ou adolescentes em situação de risco, solicitados pelas entidades responsáveis pelo cumprimento das medidas de proteção. Então, isentos de emolumentos, registros e averbações em crianças relativas a crianças e adolescentes em situação de risco. Crianças, adolescentes, situação, risco. Então é isso. Se o registrador se recusar a fornecer a certidão gratuitamente, a declaração deve ser motivada. Primeira via arquivada, segunda via com o solicitante. O interessado insiste. O oficial simplesmente vai encaminhar ao juiz corregedor da comarca, alegando, demonstrando, pedindo a urgência e ele aguardará a decisão. Houve ou há, constata-se falsidade na declaração. Todos os atos, a cópia de todos os atos, será encaminhada ao juiz corregedor da comarca e à autoridade policial. Crianças e adolescentes em situação de risco. Registros e averbações pertinentes relativos às crianças e adolescentes em situação de risco também estão isentos de emolumentos. Agora, vamos aí para o 113 e 114. E 114. Os pedidos, né, no 113, pelas entidades beneficentes assistenciais, defensorias públicas assemelhados,
são atendidos sem pagamento de emolumentos. Entretanto, é imprescindível o pagamento das despesas postais. 113. Os pedidos. Quais pedidos? Os pedidos apresentados por entidades beneficentes, pedidos de entidades beneficentes, entidades assistenciais, defensoria pública, isentos. Ele não diz isentos, né? São atendidos sem pagamento de emolumentos. Então, vamos colocar aqui emolumentos. Não há emolumentos. Mas há sim, deve haver sim. Devem ser satisfeitas as despesas postais. 114. O 114, ele trata daqueles requisitos das certidões. As certidões de nascimento, casamento e óbito. Nascimento, casamento e óbito. Essa certidão que você imprime aí, Renato, essa é uma certidão resumida. Ela não é nenhuma certidão de inteiro teor e ela não é uma certidão por quesitos. Ela é uma certidão resumida, por resumo. Verdade. E ela tem a nascimento, casamento e óbito uma padronização definida pelo provimento 2 do CNJ. Então, elas são padronizadas pelo provimento 2 CNJ. Ótimo. Esse provimento agora não seria o 2 e 3. 63? 2 e 3. 63 do CNJ? Vamos lá. Qual provimento? Padronização. Fala da reconhecimento da paternidade e maternidade socioafetiva. É o 63, que instituiu novos modelos. Exato. Isso. Exatamente, é o provimento 63, que institui novos modelos para as certidões do registro civil. Exatamente, Renato. Os modelos únicos de certidão de nascimento, casamento e óbito a serem adotados pelos ofícios de registro civil das pessoas naturais vão obedecer aos anexos 1, 2 e 3. As certidões de casamento, sem exceção, passarão a consignar a matrícula que identifica o Código Nacional da Serventia, Código de Acervo, tipo de serviço prestado, tipo do livro, número, folhas, número do termo e o dígito verificador, conforme no anexo 4º. Esse é aquele quadrinho que nós temos no verso, né, Renato? Que cada um daqueles números ali, da matrícula, ele é identificado ali no verso. A certidão de inteiro teor, a de natimorto e as relativas deverão ser emitidas de acordo com... interessante. Porque aqui no código, eu vou até imprimir este aqui, porque nós não tínhamos, quando você vai observar que, olha que eu vou imprimir, tá? Já vou imprimindo e já vou montando meu material. Ela também trata da paternidade socioafetiva. As certidões, ele está falando que
A certidão de interteor requerida. Exato. Todas as regras. Interteor, natimorto e dos atos do livro E, de acordo com o anexo 5. Correto? São 18. Aqui, CNJ. Uhum. 63 do CNJ. 63 do CNJ. Evento 63, vamos ver os anexos, né? Reprodução assistida, olha só, e o arquivo para download. Despacho, sociedade e tal. A gente vai fazer o seguinte, eu vou imprimir aqui a 10, 9, 10, imprimir a página 10 ao 14. 10 a 14. Então, aí são os campos que nós temos que obrigatoriamente nomes, CPF, a matrícula, nomes completos, esse aqui é a certidão de casamento, data do registro de casamento, dia, mês, ano, regime, nome que cada... Tá onde, professor? Oi? Tá onde? Imprimiu a certidão? Você tem que, sim, você tem que ter essas certidões aí, deixa eu compartilhar com você. Você obrigatoriamente deve, aqui, certidão de nascimento, essa faltou para eu imprimir. Você deve imprimir a certidão 9, imprimir personalizado a 9, por exemplo. Você deve ir no site do CNJ, provimento 63 e o download dos anexos. Certidão de nascimento, na verdade, depois certidão de casamento, posteriormente certidão de óbito. O modelo das outras, né, a de interteor, ela é bem simples. Essa aqui é o modelo 5. Ela não tem nada, né? Não. Ah, é verdade, não tem nada. Essa aqui, ó. Tem a matrícula e a descrição. E embaixo, lá no final, né, no rodapé, o conteúdo da certidão caiu na prova, né? Verdadeiro, dou fé. De local. Termo de filiação socioafetiva. Você já fiz algum. E detalhamento da matrícula, né? Tem até um provimento novo que altera, é o provimento agora 84, 83, se não me engano, que altera esse provimento aqui, 63. Ele altera o da filiação socioafetiva, não é? Isso. A gente chega lá, né? De qualquer forma, isso aqui nós temos que nos ater a essas regras. Então, o 114, ele vai trazer a padronização das certidões, que agora nós temos, né, que é o provimento 63. Provimento 63. Vamos dar uma olhada aqui, fazer um comparativo, para ver se mudou alguma coisa? Acho que não. A certidão de nascimento. Ele fala, razão da República Federativa, todas têm identificação da serventia, nome do ofício, a identificação da serventia vem tanto no número, endereço completo, nome do titular,
Lá embaixo, né? Exato, perfeito. Lá embaixo tem o endereço completo, o nome do titular. Tipo de certidão expedida, nascimento e casamento, inclusão da matrícula, perfeito, assinatura do titular, selo de fiscalização de acordo com as instruções do FUNARPEM. Do FUNARPEM, perfeito. Todas essas têm estas regras, né? Isso é importante, viu? Porque você precisa ter em mente os elementos dessas certidões. Eu vou pensar o mnemônico depois para nós guardarmos aí todos esses elementos. Foi preciso agora nessa prova escrita, né? Pois é, que eles estão pedindo, né? Aí a gente, com o mnemônico, a gente consegue, porque é difícil lembrar de todos os elementos, né? Da certidão de nascimento. Verdade. Bom, então são os elementos do provimento 63. Eu segui essa aqui na hora da prova lá. Como? Eu segui esse artigo 114 na hora da prova. Foi pelo 114, né? Identificação da serventia, selo de identificação. O conteúdo da certidão é verdadeiro, dou fé. Não consta aqui, por exemplo. O conteúdo da certidão é verdadeiro. Aonde se encontra isso? Não consta. No 114. O 114 não consta? Não, o conteúdo da certidão, essa expressão, abre aspas. O conteúdo da certidão é verdadeiro, ponto, dou fé. Isso não consta no artigo 114. Não, só consta do anexo, nas certidões de anexo. Né? O 115, ele vem falando a respeito, já está desatualizado, as certidões de inteiro teor e as de natimorto, bem como aquelas do livro E, isso é falso. Devem explicitar o número da matrícula na Isso sua parte superior. É falso e não é falso, né? Porque vai de encontro ao parágrafo 2º do artigo 62 da 63, do provimento 63. Então, Renato, você vai colocar o seguinte: você não vai usar a expressão revogado. Não é inadequada essa expressão. Não é. É derrogado, né? É derrogado, né? Você não pode falar isso. Não, porque não é lei, né? Não é. Você vai dizer o seguinte, que há uma incompatibilidade normativa. Sim, na hora da prova não dá para falar. Tecnicamente não há uma revogação. Ele está dizendo o seguinte: as certidões de inteiro teor, natimorto, bem aquelas do livro E, exatamente aquelas do parágrafo 2º 63, explicitam o número da matrícula, sim, de fato. Deverão ser emitidas de acordo com o anexo 5, sim. Na sua parte superior, demais elementos aplicáveis, apesar de não possuírem forma padronizada nacionalmente. Não, tem o modelo do anexo. De certa forma, é a emissão, então, destas três. Inteiro teor, certidão de inteiro teor, as certidões de inteiro teor são essas: inteiro teor, natimorto, e do livro E. A parte falsa aqui é que no final dela diz apesar de não possuírem forma padronizada nacionalmente. Né? Número de matrícula, o resto está de acordo. Número de matrícula, elementos aplicáveis. Elementos aplicáveis. Elementos aplicáveis. Forma padronizada, vamos colocar aqui que é falsa essa expressão. De certa forma, há uma forma padronizada. 116. Toda certidão deverá ser fornecida em papel de segurança que possibilite a extração de fotocópia. Então, sempre 116 é o papel. É o papel da certidão. Ele deve autorizar, permitir a fotocópia. Ele não pode ser um papel jornal e nem um papel de baixa qualidade. Papel jornal.
E também não pode ser um papel de baixa qualidade. Exatamente, 116. 117 suprimido, 118. É permitido? Há a possibilidade de se ter publicidade no encarte da certidão? Sim, publicidade naquele encarte, correto? 118, vamos colocar aqui, a publicidade no encarte. Publicidade no encarte. Só que essa publicidade, ela deve ter um cunho, né, informativo. Não pode ter um aspecto religioso e nem político. Também sequer político. Fornecido. Qual o papel? Papel de segurança. Papel da certidão. Papel de segurança. Toda certidão deverá ser fornecida em papel de segurança que possibilite a extração de fotocópia, sendo vedada ao papel de segurança. Que permita a fotocópia, não pode ser o papel jornal nem de baixa qualidade. Publicidade, sim, no encarte, correto? Desde que não tenha conteúdo, teor religioso político. 119. Vamos adiante. Tranquilo. 119. Bem tranquilo. Vai ser necessário um tempo, uma tarde, para se pensar um mnemônico, né, destes elementos da matrícula e também dos elementos das certidões. 119. Para emissão de certidões, o registrador verificará a posição do selo registral correto, em conformidade com as instruções. Então, FUNARPEM, 119. Vamos lá, 119. Emissão da certidão. Emissão da certidão. A posição do selo registral. A posição selo registral. Seguindo, obedecendo-se às instruções FUNARPEM. As instruções. 13.228. FUNARPEM é Lei 13.228 de 2001. Qual é a lei do FUNARPEM? 13.228 de 2001. Ok. Exatamente. Para a emissão das certidões, o registrador verificará a posição do selo registral correto. A posição do selo registral correto. A posição do selo registral correto. Obedecendo-se às normas da FUNARPEM. Do FUNARPEM. 120. Diz respeito a quem são as pessoas. Quem são as pessoas que devem ou que podem. 120. Requerer emissão de certidão. Certidão do registro. Na verdade, qualquer
pessoa, né? Qualquer pessoa pode requerer certidão do registro. Certidão do registro. Qualquer pessoa pode requerer certidão do registro. Motivo, interesse, não é necessário declinar, informar. Motivo, interesse. 121. Nós temos aquela hipótese, né, do 130 e do 131, que as certidões não devem constar nos termos do artigo 130. Estado civil, lugar do casamento, natureza da filiação. O 131 é aquela circunstância de o casamento legitimar a filiação, a não ser que haja isso uma ordem judicial. As certidões, na verdade, ela não pode constar estes elementos, né? 121. Primeiro ato, a lavratura da certidão. A lavratura da certidão. A lavratura da certidão. Ela independe de despacho judicial. Ela independe de despacho judicial. Depende de despacho judicial. E ela deve sempre mencionar. Ela falou qual certidão? Não. Independente, devendo ser mencionado o livro do registro o documento arquivado no cartório, documento arquivado no cartório, e os requisitos do 114, que são estes que nós mencionamos, né? O brasão. Não, brasão? Sim. Será? 114, não é? Isso. Então, também. Exceto, ressalva. A ressalva são os artigos 130 e 131. O 130, ele diz respeito ao Estado Civil, por exemplo, a certidão de casamento, assim como o assento de casamento, ele não pode constar Estado Civil. O casamento, não, o casamento sim, o nascimento não, dos pais. O nascimento não, O lugar do casamento, a mesma coisa, na certidão de nascimento, né? Mas na certidão de casamento, obviamente que sim, né? E nem a natureza da filiação. Então, esse artigo 130, ele diz respeito à certidão de nascimento. Isso mesmo. Correto? A certidão de nascimento. Na certidão não deverá constar o estado civil dos genitores, nem o lugar de casamento, nem a natureza da filiação. Na certidão de casamento não será referida a legitimação de filho. Então, enquanto a 130 é nascimento, a 131 diz respeito à certidão de casamento. O 122, por sua vez, então, bem tranquilo. O que é importante? Você vai reproduzir o assento na lavratura da certidão, correto? Calma, mas nem todos os documentos do assento poderão constar na sua certidão. Você deve mencionar o livro do registro, os documentos que foram arquivados em cartório, os requisitos do 114, sempre se lembrando que na de nascimento não pode ter estado civil dos genitores, não pode haver lugar do casamento e muito menos natureza da filiação. E na certidão de casamento não se pode
se referir, não pode haver a menção à legitimação de filhos que decorreram do casamento. Esses filhos agora passam a ser legítimos em virtude do casamento. É essa o teor dessa expressão que é vedada, a não ser que haja uma ordem judicial. Inclusive, eu até desconheço como seria o teor dessa ordem judicial. O 122, por sua vez, eu fiz o esquema aqui, Renato. Eu vou me adiantar, espero que você não se incomode com isso, mas se você falar o seguinte: não, professor, está tudo bem, podemos fazer algumas partes da aula que eu previamente já havia preparado, eu vou tirar aqui e vou acompanhar com você pelo fazer melhor. Isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se vai ficar bom. Acho que vai. Ó. Qual é este que eu vou mandar para você agora, para nós? Eu vou compartilhar com você aqui no WhatsApp. Professor, Pois não. Só um adendo rápido. É que às vezes a pessoa, quando chega na serventia, assume lá, ela acha que fica um pouquinho, né? Porque a teoria na prática, não que seja diferente, mas conciliar as duas coisas. Mas quando ele fala aqui no 121, ou que ele fala do ressalvado disposto no artigo 133, ou certidão será lavrada independentemente de despacho judicial, devendo ser mencionado o livro de registro ou o documento arquivado no cartório. Esse documento arquivado no cartório por exemplo, uma pessoa pede certidão de alguns documentos e não especificamente de um registro. Ou pode ser até de um registro, mas, por exemplo, pede um documento da habilitação de um casamento. A gente fornece, mas através de certidão. E aí, a gente, através da certidão, fornece esses documentos, mas através de certidão. Porque as pessoas podem achar que faz um ofício, ou mesmo sendo para um órgão público de assistência social, é através de certidão. Uhum. Esses documentos, por exemplo, pode ser um mandado judicial. Sim. Uma adoção. Sim. É verdade. Correto? Lavratura da certidão. Também. Mencionar livro, documentos arquivados no cartório, requisitos. Regra geral, não há despacho judicial. A certidão deve ser fornecida independente. O 122 diz o seguinte: o pedido é protocolado, o registrador fornece recibo à parte. O recibo é autenticado, correto? Foi esse esqueminha que eu fiz. A parte protocola. Aí, se ela pode ser atendido de pronto, eu acho que o pedido da certidão ela não enseja o protocolo. Eu posso estar enganado. É verdade isso? É verdade. Então tá certo. Não há que se falar protocolo se é de pronto atendido o pedido, não é? Isso é verdade. O 123, ele fala o seguinte, exatamente isso. Não será. O pedido pode ser atendido imediatamente. Nessa hipótese, não há que se falar em protocolização. Foi o que eu fiz aqui, ó. O pedido, ele é imediato, atendido imediato. Não há protocolização. Então, a parte faz o protocolo, o registrador fornece o recibo. E se ele for atendido imediatamente, não há protocolo. Agora, nós temos uma vedação à expedição de certidões que contenham rasuras
emendas, entrelinhas que não tenham sido ressalvadas expressamente. 124. É vedado o fornecimento de certidão com rasura, emenda ou entrelinhas não ressalvadas expressamente. Rasuras, emendas ou entrelinhas. Hoje isso é despiciendo, né? Que é a expressão que se usa, não mais adequado, uma vez que a gente só imprime uma outra, né? O 125, por sua vez, ele vai dizer o seguinte: as certidões elas podem ser de inteiro teor, de resumo ou relatório conforme quesitos, né? Certo. São essas as três hipóteses: inteiro teor, em resumo ou em relatório conforme quesitos. E elas serão autenticadas pelo registrador ou substituto ou escrevente autorizado. Como elas serão autenticadas? Por meio físico ou meio eletrônico. O parágrafo 1º diz que a certidão de inteiro teor ela pode ser por meio datilográfico, extraída por meio reprográfico ou por meio eletrônico. Ô, Renato, então, voltando aqui no artigo 125, eu vou te fazer a pergunta: quais são os tipos de certidão que podem ser extraídas no SCPN? Em resumo, inteiro teor, em resumo ou em relatório. E elas conforme devem ser, quesitos. e elas são extraídas, elas devem ser autenticadas por quem? Pelo oficial, pelo substituto ou escrevente autorizado. E como elas serão autenticadas? Em meio físico ou eletrônico. E a de inteiro teor, como pode ser extraída? A de inteiro teor. Meio datilográfico, reprográfico. Ou eletrônico. Ou eletrônico, tem um eletrônico aqui também. Você entendeu como ficou estruturado o artigo 125? Na hora da impressão, não, tranquilo. A gente simplesmente vai puxar, por exemplo, uma chave aqui, inteiro teor, e aqui vamos puxar uma outra autenticada pelo registrador. Meio físico, exatamente. Se houver naquela certidão dados que não podem ser mencionados, é possível a extração. O que se veda? O que é vedado? Naquelas hipóteses em de haver dados sigilosos que não possam ser mencionados. A certidão de inteiro teor. Não pode haver a certidão de inteiro teor. Se houver dados que não possam ser mencionados, dados que não podem ser vedados, a certidão de inteiro teor. E quando ela pode ser? E quando ela poderá? Ordem ou autorização judicial. Com ordem ou autorização judicial. Mas se for o próprio, pelo menos aqui na Bahia, a gente emite. Se for o próprio. Como é que é? Se for a própria pessoa, o registrado, a gente emite a certidão. Maior de 18 anos, né? Maior de 18 anos, com certeza. Uhum. Senão, a gente pede autorização, se a pessoa insistir, ao juiz, né? Normalmente, ela insiste. Uhum. Então, é isso. O pedido ele é apresentado ao registrador pela parte, ele é protocolado e o registrador fornece à parte recibo, nos termos do artigo 122. Se o pedido pode ser atendido imediatamente, não há que se falar em protocolo. Atendimento imediato, não há que se falar em protocolo. Atendimento imediato, não há protocolo. Imediato, não há que se falar, não há protocolo. Ele fala protocolização ou protocolo? Protocolização. É vedada a certidão com rasura, emendas e entrelinhas não ressalvadas. A certidão pode ser de inteiro teor, pode ser de resumo, ou pode ser por relatório conforme quesitos. E, sendo que é de inteiro teor, ela pode ser extraída por meio datilográfico, e elas devem ser as três, né, autenticadas por quem? Pelo registrador, substituto ou escrevente autorizado, por meio físico ou meio eletrônico. Dados que não possam ser mencionados, que não podem ser mencionados,
sempre não pode haver a inteiro teor, vedado inteiro teor, salvo por ordem judicial ou autorização. Qualquer alteração na certidão, por exemplo, se foi feito um pedido, né? Nos termos do artigo 126, se foi feito... Não é essa a situação. Se o ato sofreu uma alteração, não obstante o pedido, essas alterações devem constar, devem ser trazidas na certidão. Então, a certidão deve constar quaisquer alterações do ato, obviamente ressalvadas, né, as proibições legais, as especificações ressalvadas, as restrições legais, né? Restrições legais. Mas, se foi feito um pedido da certidão e houver, né, essa alteração, você tem que informar se a alteração foi posterior ao pedido, inclusive posteriormente ao pedido, antes de ser entregue à certidão. É isso que eu estou querendo dizer. Mas o 127 ele fala o seguinte: se a alteração, na verdade, a alteração constará no corpo da certidão, anotando-se na parte denominada observações a inscrição de que a presente certidão envolve elementos de averbação à margem do termo. Então é isso, a certidão, a alteração no corpo, a alteração constará no corpo. Restrições legais. A alteração constará no corpo. Na verdade, é o seguinte: no corpo da certidão constará essa alteração no campo observações. E esta alteração constada no campo observações, ela terá o seguinte conteúdo: a presente certidão envolve elementos de averbação à margem do termo. Então, como essa alteração ela será trazida na certidão? Essa alteração, ela constará na certidão, sim, no corpo da certidão, naquela parte específica, observações. Então, vamos lá. Averbações, anotações, na nascimento, anotações, todas constam, né? A alteração constará. Pois não. O artigo 126 e 127, eles reproduzem o artigo 21 e o parágrafo único. Da 6.015? Da 6.015. Uhum. Então, vamos colocar aqui. Artigo 120, artigo 21 da 6.015. Que ele fala assim: sempre que houver qualquer alteração posterior ao ato, cuja certidão é pedida, deve o oficial mencioná-la obrigatoriamente, não obstante as especificações do pedido, sob pena de responsabilidade civil e penal. É um pouco diferente do que ele falou aqui no 126. A certidão mencionará qualquer alteração do ato, não obstante as especificações do pedido, ressalvadas as restrições legais. É parecido, mas é a mesma coisa, né? E para comunicar a alteração que se refere ao artigo deverá ser anotado na própria certidão, contendo a inscrição de que a presente certidão envolve elementos de averbação à margem do termo. Exato. A certidão trará alterações no corpo, no campo observações, com a expressão: a presente certidão envolve elementos à margem do termo. 128 diz a certidão do mandado, que determina o registro da sentença concessiva de adoção, não será fornecida a terceiros, nem ao registrando, titular do registro, né? Não é bem isso. Registrando com menos de 18 anos, salvo ordem judicial, e nela não pode constar nenhuma menção à origem do ato.
Então, eu vou aqui, eu vou excluir, não, mas não tem problema não. Vamos lá. Eu vou tirar essa foto aqui. Nem é o titular do registro, né? Se for menor de 18. Salvo por ordem judicial. Então, essas regras, e o 131 e 132 são aquelas regras específicas. Não poderá constar, né, nenhuma observação sobre o juiz. A parte faz o protocolo do pedido, o registrador fornece recibo. Se ocorre atendimento imediato, não há que se falar em protocolização. Não se pode fornecer certidão com rasuras, emendas entre linhas não ressalvadas expressamente os tipos de certidão, inteiro teor, resumo, relatório conforme quesitos, sendo que a inteiro teor pode ser extraída por meios datilográficos, reprográficos, eletrônicos. Todas essas três, inteiro teor, resumo e relatório conforme quesitos, devem ser autenticadas pelo oficial, substituto ou escrevente autorizado e serão autenticadas por meio físico ou por meio eletrônico. Se houver dados que não possam ser mencionados, veda-se a de inteiro teor, salvo ordem ou autorização judicial. O 126. A certidão ela deve trazer qualquer alteração do ato, menciona qualquer alteração do ato, e ela corresponde, esse artigo, esse conteúdo, ao artigo 21 da 6.015. E essa certidão que constar a alteração do ato, essa alteração do ato deverá vir no corpo da certidão. Como? No campo das observações deve ser mencionada a seguinte expressão: essa certidão envolve elementos de averbação à margem do termo. 128. A certidão de mandado, a certidão daquele mandado, aquele mandado que se constituiu numa ordem para se determinar o registro, né, daquela sentença concessiva de adoção, porque nós temos uma sentença, um mandado, né, e temos uma certidão daquele mandado que determinou o registro da sentença concessiva de adoção. Ela não pode ser fornecida a terceiros, nem ao registrando, se menor de 18 anos, salvo por ordem judicial. Também não pode constar nenhuma observação sobre a origem do ato. Ok. E o 130 diz a respeito da certidão de nascimento. Não pode haver estado civil dos genitores, não pode haver lugar de casamento, nem natureza da filiação, e também não podemos trazer na certidão de casamento a referência de ter havido legitimação de filhos, né? Salvo se houver ordem judicial. Então, eu acho que nós encerramos essa sessão 2. Vamos fazer um breve intervalo e agora nós passamos aqui para a sessão 3. Fica mais fácil, hein? Quando nós fazemos o esquema, é mais fácil ler que... Com certeza. Eu acho que fica mais célere, né? Fica. Com certeza. Então vamos fazer agora o nosso intervalo, 5 minutos, e nós já voltamos para a segunda parte. Beleza. Renato, voltamos? Renato,
Hum. Oi, vamos lá? Renato, agora vamos falar do provimento 46. Esse provimento 46 do CNJ, que eu já estou a imprimir aqui, vamos falar agora do provimento 46. Esse provimento 46 do CNJ, ele vai tratar daquela Central Nacional do Registro Civil. Essa Central Nacional do Registro Civil é extremamente importante porque ela possibilita uma comunicação e a interligação entre os oficiais do registro civil das pessoas naturais dentro do Estado ou oficiais do Estado de outras unidades da Federação, como também os oficiais e outros órgãos ou entidades. A par deste sistema interligado, tem-se para os oficiais de registro civil obrigações diversas que devem ser cumpridas e que serão objeto de eventuais fiscalizações, né? Vamos colocar no sentido mais amplo aí a palavra fiscalizações, né? Então, já imprimi aqui o provimento, meu provimento 46, que é o meu instrumento, o que eu devo consultar, ou seja, eu estou imprimindo todos aqueles provimentos que são objeto do Código de Normas e, portanto, que eu deverei também aprofundar. O CRC do Paraná, a Central de Informações do Registro Civil, ela vai ser disponível através da central do IRPEM. O que é a central do IRPEM? É a Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados. Então, é Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados. Bom, a Central de Informações do Registro Civil, ela vai ser disponível por meio da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados do Instituto de Registro Civil de Pessoas Naturais do Estado do Paraná. Então, nós temos esse instituto, que é o Instituto de Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado do Paraná. Esse instituto, faz parte desse instituto a Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados. Portanto, a Central de Informações do Registro Civil do Paraná, ela ficará disponível por meio da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados do Instituto de Registro do Estado do Paraná, do IRPEM Paraná. A Central de Informações do Registro Civil, eu prefiro chamar de CIRC. Eles chamam CRC, eu prefiro chamar de CIRC. A Central de Informações do Registro Civil do Paraná, ela vai ser publicada, ou seja, onde ela é disponibilizada? Onde ela é disponibilizada? No site da internet, cujo domínio é de propriedade do IRPEM. E essa central, ela vai ser desenvolvida, mantida e operada pelo próprio IRPEM. Então é isso. Então é isso que nós temos que ter em mente. Vamos lá? Então a Central de Informações do Registro Civil do Paraná, ela será disponibilizada
pela Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados do Instituto de Registro Público do Estado do Paraná, e ela está hospedada, ela se utiliza deste domínio de propriedade do IRPEM, e ela também, da mesma forma, ela é desenvolvida, a Central de Informações do Registro Civil de São Paulo, ela é desenvolvida, mantida e operada pelo IRPEM. O 133, ele traz algumas regras, né? Uma palavra aí que eu gostaria, Renato, que você tivesse atento a ela, a palavra carga. Carga significa carregar, alimentar. Isso é carga. Porque a gente vai lá no fórum, o advogado deu carga. Isso significa o seguinte, que o advogado saiu com os autos. Saiu com os autos, ele deu carga. Mas aqui dar carga é alimentar o sistema. Então, esse acervo, a central de informações do registro, a central de informações do registro civil, nós temos, então, a central de informações do registro civil do Paraná, ela é obrigatoriamente integrada por todos os oficiais do registro civil que deverão efetuar carga e manter atualizado o acervo. Então, nós vamos ter aqui um acervo é o acervo do CIRC Paraná. O acervo do CIRC Paraná, ele está disponibilizado, ele está administrado pela Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados do IRPEM Paraná. E ele se revela, né, através desse domínio de propriedade do IRPEM e também essa central de informações, ela é composta por acervos e também por oficiais, pelo acervo e pelos oficiais. Ela não é só simplesmente pelo acervo, ela é integrada, acervo e oficiais. Então, nós temos aqui o acervo, vamos colocar aqui os oficiais. Vamos imaginar, então, que esse sistema, por isso é um sistema integrado, ele é composto de vários elementos, várias partes. Acervo também. E esse acervo, não só este acervo, mas também pelos oficiais. Então, a Central de Informações do Registro Civil, a Central de Informações do Registro Civil, ela é integrada por todos os oficiais do Registro Civil do Paraná que vão efetuar a carga. Então, esses oficiais, nós vamos já ver isso, eles vão efetuar a carga, ou seja, eles vão alimentar carga, igual a alimentar essa central, e vão manter atualizada, não só alimenta, mas atualizar essa central, o acervo. E se eles informam, por outro lado, eles obtêm informações deste acervo. Então, eles alimentam e atualizam, mas eles também obtêm a atualização do acervo. Está ficando claro? Sim, sim. Eles vão informar, eles vão atualizar, mas também eles vão acessar, vão retirar deste acervo as informações imprescindíveis para serem fornecidas ao público. Então, vamos colocar acessar as
informações. Ok. Então é isso que nós devemos que ter em mente. Ó. A central, ela não é simplesmente um acervo. Ela é uma estrutura. Essa estrutura, ela é composta de um acervo, a central do IRPEM, que está disponível na Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados, do Instituto do Registro Público do Estado do Paraná, se instrumentaliza através de um domínio de propriedade do IRPEM e também é desenvolvido e mantido e operado pelo próprio IRPEM. Essa central de informações do registro civil das pessoas naturais, ela vai ter um acervo e ela vai ter composta, integrada também por todos os oficiais de registro civil do Paraná. Eles alimentam, atualizam, mas eles obtêm informações deste acervo. Então é isso que diz o artigo 133, é assim que nós vamos pensar o artigo 133. Aqui, nós vamos pensar em sistema integrado. Sistema integrado. A palavra aqui, vamos colocar aqui, sistema integrado. Não é isso? Isso. A central de informações do registro civil será integrada por todos os oficiais do registro civil, que devem efetuar carga e atualizá-lo, bem como acessá-lo para fornecer informações ao público quando solicitadas conforme a legislação. Então é simplesmente isso, muito fácil. Central de informações, o que se apresenta como maior desafio são as siglas, né? Central de informações das pessoas naturais são disponibilizadas pela Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados do IRPEM Paraná. É só praticar um pouco. E o 134 vai dizer o quê? Ó, os oficiais do registro civil das pessoas naturais de outros países, eles poderão participar desse sistema integrado. Eles poderão participar deste sistema integrado. Professor, é do país, do Brasil, né? Não. Poderão aderir à central de informações do registro civil outros oficiais de registro civil das pessoas naturais do país que detenham essa atribuição legal. Do país. Eu acho que é mesmo, né? Isso. É porque eu fiquei pensando naquela questão do Mercosul. Por isso que eu estou falando dos países. Não é de todo estranho, não. Não é de todo equivocado. Mas realmente você está coberto de razão. Então, vamos continuar aqui com a nossa... Eu acho que essa situação é, de fato, a adequada. Essa interpretação é a adequada. Então, vamos lá para o 134. Então, os oficiais do registro civil das pessoas naturais do país, correto? Caso eles queiram, eles poderão celebrar convênios com a Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais do Paraná, correto? Que é esse sistema integrado, né? Que tem um acervo e tem os oficiais. Caso essas pessoas, elas podem aderir à Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais. Poderão aderir mediante um convênio. E esse convênio, né, padrão, né? Convênio padrão com quem? Convênio com
Eu vou melhor colocar o seguinte, ele fala a palavra aderir. Aderir. Poderão aderir, Mediante um convênio com o IRPEM, Instituto Registro Público do Estado do Paraná. Então, essas outras pessoas, elas poderão firmar este convênio e, portanto, elas vão aderir à central. E esse convênio, ele trata, ele estipula, ele determina, ele traz condições, mas não só isso, limites, condições, limites e temporalidade das informações. Temporalidade, informações, temporalidade das informações. Temporalidade das informações. Finalidade, identidade e responsabilidade. Finalidade. Finalidade, identidade de quem? Da autoridade e do consulente e responsabilidade. Ô, Renato, agora você, visualizando esse esquema, eu quero que você me explique o que diz o artigo 134. 134, né? Uhum. Oficiais do registro civil das pessoas naturais do país, né, do Brasil, de todo o Brasil, poderão aderir ao CRC, a Central de Informações do Registro Civil, desde que detenham especificamente essa atribuição, né? Enfim, então, registro de imóveis, tabelionato de notas, eles não podem, protesto, ICPJ e RTD, eles não podem aderir a essa central de informações do registro civil. E como será feita essa adesão? Mediante essa adesão será feita mediante celebração de convênio padrão com o Instituto de Registro Civil das Pessoas Naturais do Paraná, e no qual, nesse convênio padrão, serão ajustadas as condições, os limites e a temporalidade da informação. Não só isso. O que mais? A finalidade da pesquisa, a identificação da autoridade ou do consulente, bem como a extensão das responsabilidades dos convenientes. Responsabilidade, perfeito. O parágrafo 1º, ele diz o seguinte. O parágrafo 1º, ele vai fazer o seguinte. A CRC Paraná, ela se vincula às CRCs dos outros estados, né? A CRC do Paraná será conveniada aos demais sistemas de centrais de informações criados no país. Ela é conveniada. A CRC conveniada aos sistemas, às centrais de informações criadas no país. Então, aqui ela é convênio. Ela tem um convênio com as outras. O parágrafo 2º, ele vem dizendo a respeito da adesão, né, referida, né, poderá ser postulada diretamente pelos oficiais do RCPN de outros estados, essa adesão. Eu acho que ele está falando de adesão, então ele está falando a adesão ao CRC do Paraná. A adesão, então vamos colocar aqui, ó. Ela é conveniada, mas a adesão
adesão ao CRC do Paraná poderá ser feito por os oficiais do Registro Civil das Pessoas Naturais de outros estados. Não é isso? A Corregedoria Geral dos Estados, correto? E ainda pelas associações de classe. Ok. Associações de classe. Já voltaremos aqui. Parágrafo 2º. É isso que diz o parágrafo 2º. Então, vamos colocar aqui parágrafo 2º. O parágrafo 3º. O parágrafo 3º, ela está falando o seguinte, que este convênio, parágrafo 3º, este convênio, ele vai ser informado à Corregedoria, eu vou colocar, Geral de Justiça. É isso. Corregedoria Geral de Justiça. Esse é o 135, é o parágrafo 3º. Vamos fazer o 135. Eu quero fazer aqui o 135. Eu quero terminar até o 141 hoje. 141. O CIRC, ele está falando no 135. A central de informações será constituída por um sistema de banco de dados, né? Nós temos um acervo e sistema de banco de dados. Então, a central de informações, nós temos aqui essa CIRC Paraná. CIRC Paraná. Ela é constituída por um sistema de banco de dados, que é o acervo, né? Sistema de banco de dados. O acervo tem a ver com o conteúdo. Isso aqui, sistema, tem a ver com o físico, né? Esse sistema de banco de dados e esse sistema é alimentado pelos oficiais. Então, nós temos aqui os oficiais que vão alimentar este sistema por meio de atos. Essa alimentação é feita por meio de atos de registro. A alimentação, eu vou colocar então dessa seguinte forma. Alimentação por meio de atos de registro. Mas isso não se confunde com o ato que ele pratica. Esse aqui é um outro ato. Correto, Renato? Ó, nós temos o seguinte, nós temos a central de informações do Registro Civil. Ela é um sistema integrado por um acervo, que seria o conjunto das informações. Esse acervo ele está mantido num sistema físico, um banco de dados, correto? E ele é integrado pelos oficiais. Esses oficiais eles devem alimentar, atualizar e eles vão colher as informações do acervo para fornecer àquelas pessoas que formularem consultas a eles, oficiais. Os oficiais do Registro Civil das Pessoas Naturais do país, eles podem, caso eles queiram, aderir, mediante um convênio com a IRPEM, ao Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais do Paraná. Portanto, este convênio trará condições, limites, temporalidade, informações, finalidade, identidade das pessoas autorizadas e consulentes e responsabilidade dos convenientes. A Central de Registro Civil das Pessoas Naturais do Paraná, ela vai manter convênio com outras centrais do país. Já, por sua vez, a adesão ao CIRC do Paraná pode ser feito pelo Registro Civil das Pessoas Naturais, pelo próprio oficial, pela Corregedoria dos outros estados, ou ainda por associações de classe.
Este convênio, que é firmado por essas figuras com o IRPEM, eles devem ser informados à Corregedoria Geral de Justiça. Uma coisa aqui interessante, professor, é que o que eu disse no caput do 134, que ele diz que poderão aderir à CRC outros oficiais do Paraná, né, outros oficiais de registro civil das pessoas naturais do país, ele especifica, né, RCPN do país, que detenham essa atribuição legal. Mas aqui, no parágrafo 2º, ele diz que, quando ele fala da adesão, ele diz que essa adesão poderá ser postulada diretamente pelos RCPMs, né, pelos oficiais do RCPM de outros estados, pelas respectivas corregedorias gerais ou ainda pelas associações de classes representativas de notários e registradores. Ele acaba, sei lá, se contradizendo aqui, né? Notários. Pelo que eu sei, notário... As associações, elas são amplas, elas não são apenas dos registradores, né? É nesse sentido. Então, o CIRC, ele é composto, ele tem esse sistema que é alimentado pelos oficiais por atos. Como é feita essa alimentação? Isso é importante. Essa alimentação é registro. É o registro. Não se confunde com os atos praticados lá por você, tá bom? Então, vamos tirar uma foto aqui. Essa 135, a Central de Informação do Registro Civil, será constituída por um sistema de banco de dados eletrônico que será alimentado pelos oficiais do RCPN por meio de atos de registro de sua competência, né? Na verdade, não, por atos de registro, o que ele quer dizer é o seguinte: você informa os atos praticados. Praticados, né? E essa informação, o nome disso é registro. Você registra no sistema. O que ele está querendo dizer é fazer isso. E você é competente por promover esse ato. Ele não está querendo dizer que você vai, por meio de atos de registro. Não, ele está falando assim, não é o assento que você faz. Ele está dizendo o seguinte: será alimentado através de um ato de sua competência, Renato. É isso que ele está querendo dizer. Porque esse meio, esse ato de registro da minha competência, da competência dos registradores civis, das pessoas naturais, são esses que ele vai falar abaixo, né? O 136, não é isso? Ele vai falar o seguinte: não são esses. Os atos são os registros, os atos que constarão. Por meio de atos de registro, os atos que constarão são, porque são, no meu entendimento, são dois atos: o ato de registro e o ato de informação, que ele denomina registro também. Você não pensa dessa maneira? Porque quando ele falou será alimentado, aí eu entendo que a informação será alimentado pela informação e essa informação são os atos que ele pratica, de registro que ele pratica, de acordo com o artigo 136. Nascimento, casamento religioso para efeitos civis. Eu acho que você tem razão, Renato. Por meio de atos de registro. Professor, mas isso é filigrama, né? Isso aí é filigrama, né? Isso aí também é um detalhe que também não... mas é isso mesmo. Por meio eu acho difícil ele perguntar isso numa prova, né? Não, mas eu acho que a sua interpretação é até melhor. Eu pensei que fosse por meio de um registro no sistema, porque às vezes o ato não é um registro, às vezes o ato é uma verbação. Você não tem que atualizar o óbito, por exemplo? O óbito é verbado, correto? Inclusive, tem uma lei nova agora, professor, que determina que a gente informe ao CIRC, né, as averbações também, coisa que não informávamos. Agora a gente tem que informar as averbações também. Esse aqui é antigo. Esse é antigo, mas agora, esse ano, saiu uma lei, depois eu vejo, 13 mil e alguma coisa, não lembro, que determina que os registradores civis eles também forneçam ao CIRC essas informações. Mas, assim, alimentem o CIRC, né, o sistema. Eu até desconheço essa atualização, mas por lógica, não faz o menor sentido você ter uma informação, por exemplo, de um nascimento
Mas se bem que o registro de óbito também impacta o nascimento. Mas você deve averbar naquele registro o óbito, né? Verdade. Renato, então, eu vou pedir para você, nós vamos parar por aqui. Não, tranquilo. O pessoal já está me chamando aqui. Então, vamos, é o seguinte, outra coisa, eu sei que a gente volta amanhã com esse conteúdo na segunda-feira às 19 horas, mas é o seguinte, amanhã eu tinha combinado com você a aula de notas, que nós vamos fazer uma aula de notas por semana durante 6 semanas. Só que é o seguinte, como o curso dos exercícios de sucessões, por uma série de razões, ele não saiu a contento em termos de prazo, eu gostaria de pedir a você para nós fazermos essa nossa aula de notas na segunda-feira de manhã, às 10 horas da manhã, porque amanhã de manhã eu gostaria de terminar esses exercícios com eles, porque o curso era para ser feito em 4 aulas, essa já vai ser a 5ª aula. Entendeu? Não era para ter acontecido isso. E a gente tranquilo. então a carga horária está aumentando muito. Então é só isso. É só isso que vai acontecer. Na segunda-feira a gente vai ter um encontro então às 10 horas da manhã, tá bom? Tá combinado. E à noite normal. Então é por isso que eu quero encerrar esse curso. Obrigado aí. Obrigado. Bom final de semana. Com Deus. Também. Até mais. Tchau. Até mais, tchau.